Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Meu nome é Jamília, sou ginecologista obstetra e faço a parte de ultrassonografia, principalmente a parte fetal, tá? Eu trabalho no setor de alto risco da Maternidade Estadual aqui de Florianópolis. E eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre a microcefalia, tá? Começando que a microcefalia é uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. É caracterizado por um perímetro cefálico inferior ao esperado para a idade gestacional e sexo, tá? Por que a microcefalia é tão importante? É um estado emergencial. Porque ela decorre de danos do sistema nervoso central, de maneira geral, irreversíveis, né? A formação do cérebro, ela é de uma vez só, tá? Depois a gente não consegue reverter quando ela não foi feita de maneira adequada intraútero. Ela é causa de aumento da mortalidade infantil e ela tem um impacto importante na qualidade de vida da criança e da família. Existem várias etiologias para a microcefalia, tá? Eu vou citar para vocês as principais. Malformações do sistema nervoso central, uma delas é a holoprosencefalia, a restrição de crescimento intrauterina, decorrente de pré-eclâmpsia, de trombofilias maternas durante a gestação, exposição da mãe a drogas, álcool e alguns produtos químicos como medicamentos, incluindo metrotexate, lembrar que esse é um medicamento bem teratogênico. Distúrbios cromossômicos como a síndrome de Patau, que é a trissomia do 13, tá? Aqui tem um feto com uma microcefalia importante, com síndrome de Patau. A síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, desnutrição materna grave, doenças maternas mal controladas, como hipotiroidismo, fenilcetonúria. E aqui, causas bem importantes no nosso dia a dia, que são as infecções congênitas, tá? Queria destacar a rubéola, depois eu vou falar um pouquinho que a rubéola é uma das infecções que causam malformações fetais graves, principalmente no sistema nervoso central, e ela é prevenível com a vacina na atenção básica, né? Tá, toxoplasmose, Zika vírus, é a marca registrada do Zika vírus, a microcefalia, mas não é exclusiva do Zika vírus, tá? Como vocês já podem perceber. Aqui entra também a dengue, a febre chikungunya, tá? Citomegalovírus, varicela, sífilis, HIV, herpes, etc. A maioria dos vírus causa deformidades no sistema nervoso central fetal, tá? Quando a infecção é durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre. Qual é a importância da ultrassonografia no pré-natal? Então aqui a gente tá com a grávida, fazendo pré-natal, vamos às ultrassonografias dela, tá? As entidades internacionais preconizam que a gente realize pelo menos 3 ultrassons durante a gravidez. E eu vou destacar aqui para vocês. O primeiro é o ultrassom de primeiro trimestre, ele deve ser realizado até 11 semanas de gestação. Qual a via desse ultrassom? Via transvaginal, tá? O que a gente vai fazer nele? A gente vai ver a viabilidade da gestação, tá? O feto é viável, a gestação é viável. Vamos datar essa gestação, tá? Vamos ver o número de fetos e a implantação do trofoblasto está bem implantado. Tá? O segundo ultrassom é o ultrassom obstétrico com translucência nucal e, se possível, a realização do Doppler junto. Ele deve ser realizado de 11 a 13 semanas e 6 dias, tá? O que a gente vê nesse ultrassom? A translucência nucal, eu já vou mostrar para vocês uma imagem. Osso nasal, essas duas estruturas, elas rastreiam diversas anomalias fetais, tá? O Doppler do ducto venoso, a gente faz rastreamento de defeitos cardíacos. É um ducto bem fácil de fazer. E o Doppler das artérias uterinas, que é um rastreamento para pré-eclâmpsia e restrição de crescimento intrauterino. A gente consegue prevenir essas duas entidades na gravidez. O terceiro ultrassom, que é o ultrassom morfológico, idealmente realizado entre 21 e 24 semanas, tá? Se possível, realizar o transvaginal junto nesse ultrassom para medir o colo uterino e fazer rastreamento do parto pré-termo. Tá? Então, primeiro ultrassom até 11 semanas transvaginal, segundo ultrassom de 11 a 13 semanas, 6 dias, que é o ultrassom da translucência nucal e rastreamento da pré-eclâmpsia. E o terceiro, que é o ultrassom morfológico, que vai avaliar toda a morfologia fetal, tá? Os próximos ultrassons são ultrassons individualizados, tá? Conforme a necessidade de cada gestação, certo? A gente vai avaliar crescimento, vamos ver o percentil do peso fetal deve estar entre o 10 e o 90. A placenta, o líquido amniótico e a vitalidade do bebê.
tá? Quais alterações ultrassonográficas pré-natais devem chamar a atenção do profissional da atenção básica? No primeiro trimestre, a translucência nucal aumentada, eu botei bem destacado que esse número é maior que 2,5 milímetros, tá? Quando está alterado. Não pode ultrapassar esse número. O segundo trimestre, a gente vai procurar a normalidade do sistema nervoso central, que é lá no ultrassom morfológico. E no terceiro trimestre, vamos avaliar o percentil de crescimento, que não pode estar no percentil inferior ao 10. Então, o primeiro sinal de que alguma coisa pode estar errada, incluindo aí todas as malformações do sistema nervoso central, é a translucência nucal aumentada. Aqui, essa foto é uma translucência nucal normal, tá? Aqui a gente tem uma translucência nucal aumentada, a foto maior. E aqui outra translucência nucal aumentada. Então, recebeu o ultrassom, dá uma olhada na foto, vê como é que tá a translucência nucal, vê o número, tá? Isso aqui já dá uma pista de que alguma coisa pode estar indo errado. No segundo trimestre lá, ultrassom morfológico, qualquer coisa que apareça dentro do crânio, tá? De alterado. Formato anormal do crânio, atrofia do cortical, hidrocefalia, ventriculomegalia, que é aquela foto que eu coloquei, calcificações intracranianas, alargamento do espaço subaracnoide, ângulo facial anormal, hipoplasia de corpo caloso, alterações da fossa posterior, e existem infinitas possibilidades aqui, tá? Aqui é uma imagem de calcificaçõezinhas periventriculares, um feto com infecção por toxoplasmose. Esse é um feto com infecção por Zika vírus, tá? Na foto ali com a letra A, é praticamente só líquido dentro do crânio, tá? Uma hidranencefalia grave. A foto B também é dentro do crânio, é a fossa posterior, quase não tem cerebelo, tá? Tem um restinho só de cerebelo ali. E tem as fotos C e D, que já são um derrame pleural na C, e uma ascite e um edema de subcutâneo ali na D. Os vírus, principalmente o Zika, ele não é exclusivo do sistema nervoso central, né? Ele ataca também outras partes do feto. E no terceiro trimestre, recebeu um ultrassom que o peso fetal estimado está abaixo do percentil 10. Por que que isso pode ser um sinal de que alguma coisa está errada no sistema nervoso central? Porque o cálculo do peso fetal estimado, eu botei as 4 medidas dele, os 4 parâmetros que são usados para medir o bebê. DBP, diâmetro biparietal, CC, circunferência craniana, CA, circunferência abdominal e AF fêmur. Então, dos 4, 2 deles estão no polo cefálico. Se o bebê está abaixo do percentil 10, pode ser que a cabeça dele está pequena e isso está fazendo ele ficar pequeno, tá? Então, é um sinal de que pode estar aparecendo uma microcefalia aí. Clinicamente, a gente pode ter uma suspeita diagnóstica fazendo uma simples medida de altura uterina, tá? Com a fita métrica no consultório. A altura uterina não está compatível com a idade gestacional, pede um ultrassom, vê como é que está o percentil do peso fetal do bebê. Frente às alterações ultrassonográficas, o que a gente pode fazer? Tentar identificar o fator causal, tá? Ver se a mãe está exposta a algum medicamento, álcool, drogas, investigar as infecções congênitas, vamos ver o que está tendo de surto na cidade. Doenças maternas, investigar pré-eclâmpsia, hipotiroidismo, vamos ver como é que está a nutrição dessa mãe. Investigar anormalidades cromossômicas, se for suspeita, encaminhar para ser investigado, tá? Num pré-natal de alto risco. E avaliar a necessidade de encaminhar paciente para pré-natal de alto risco, tá? Os fetos com restrição de crescimento intrauterina pode ser acompanhado no pré-natal de alto risco, tá? Acompanhamento de mães dependentes químicas, tratamento e acompanhamento de doenças maternas, de preferência, deve ser realizado para pré-natal de alto risco, tá? Pré-eclâmpsia, hipotireoidismo, trombofilia, sífilis, a maioria das doenças, elas devem ser encaminhadas para lá. Investigação e tratamento do feto quando isso é possível, por exemplo, na toxoplasmose, tá? A gente pode investigar a toxoplasmose fetal no líquido amniótico e se vier positivo a gente pode fazer tratamento fetal, tá? Além disso, vamos fazer o quê? O suporte psicossocial aos pais, consultas conjuntas, se tiver um profissional da saúde mental para ajudar, preparação dos pais para o nascimento e as possíveis dificuldades depois disso, orientar o parto, principalmente de preferência em maternidade com UTI neonatal, tá? E a via de parto é conforme a orientação do obstetra na maternidade.
Quais são as medidas preventivas que a gente tem que tomar cuidado para tentar evitar ao máximo os casos de microcefalia? Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários para a atenção integral da saúde da mulher. Eu queria destacar bem essa primeira que eu coloquei, atualização da vacinação em mulheres em idade fértil. E aqui que entra a rubéola. A rubéola é uma causa de malformações graves fetais que ela pode ser evitada com uma simples vacinação. Então atualiza todo o calendário vacinal dessa mulher, tá? Pede para ela guardar a carteirinha, identificar e tratar os possíveis agravos à saúde das mulheres, orientar a prevenção de DSTs, tá? As hepatites também podem causar malformações de microcefalia no sistema nervoso central e garantir para essa mãe uma adequada assistência pré-natal. Ela faltou, vai lá, vê o que está acontecendo, tá? Tentar fazer melhoria nas condições de saneamento básico e o combate aos mosquitos transmissores de doenças. Aqui a gente pode falar um pouquinho do uso de repelentes na gestação. Os repelentes mais indicados são os repelentes com icaridina, né? E de preferência não aerosóis, tá? Para evitar que a mãe inale esse aerosol, tá? É evitar a inalação, certo? Fazer de preferência o creme, tá? Então, acho que essa é uma das grandes perguntas, né? A definição de microcefalia. O bebê nasceu. Como que eu vou definir se ele é microcefálico ou não? Então, é uma medida realizada 24 horas após o nascimento e dentro da primeira semana de vida, em que o perímetro cefálico apresente medida menor que menos 2 desvios padrões, abaixo da média específica para a idade e sexo, com ou sem alteração neurológica. Se esse bebê tiver, o perímetro cefálico desse bebê tiver menor que 3 desvios padrões, ele está caracterizado como uma microcefalia grave. Então, aqui, um desenho esquemático que demonstra a diferença do crânio de um bebê com microcefalia de uma criança com o crânio normal, né? Pode ver a parte posterior, a região occipital, como ela é mais reta, a parte da testa também. Então, quando a gente começa a ver esses bebês com mais frequência, a gente começa a olhar e já saber se ele tem alguma alteração de crânio ou não. Aqui, uma das coisas que eu acho muito importante a gente saber, que é a aferição do perímetro cefálico. Então, a medida a fita não pode ser aquela fita elástica, tem que ser uma fita inelástica, passar bem em cima da sobrancelha e lá na região occipital, no ponto maior da região occipital. Então, vocês têm que olhar a cabecinha, palpar e sentir qual é o ponto mais longo da região occipital para passar a fita ali, tá? Coisas que podem alterar essa medida. Por exemplo, o bebê acabou de nascer, um parto normal. Ele pode ter uma bossa, a gente vai passar a fita em cima dessa bossa, se ela estiver nessa região que a gente tem que medir. E isso pode alterar a medida do perímetro. Então, a orientação é a gente medir a hora que nasce, mas depois de 24 horas, reaferir essa medida. Então, assim, nos prematuros, que são aquelas crianças com menos de 37 semanas, o perímetro cefálico, se ele tiver menor que 2 desvios padrões, de acordo com essa tabela, que é o Intergrow, para a idade e sexo, eu vou mostrar a tabela depois para vocês, a gente vai caracterizar microcefalia. Então, essa é a tabela. A tabela, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela vai colocando ali 26 semanas, 27, 28 e vai dando o desvio padrão. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Tá? E está em amarelo frisado o menos 2. Tá? Então, a partir daí para baixo, a gente caracteriza a microcefalia. Isso nos prematuros, né? Essa tabela é usada para os prematuros. Essa tabela tem no protocolo da Secretaria de Saúde, a gente pode ter acesso facilmente.
E naqueles bebês termo, ou seja, com mais de 37 semanas, a gente vai caracterizar microcefalia se a medida do perímetro for menor que 31,5 para meninas ou 31,9 centímetros para os meninos, que é mais ou menos o equivalente a menos 2 desvios padrões para a idade e sexo. Essa tabela que o protocolo manda a gente usar para fazer isso é a tabela da OMS, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? De novo, ela vai colocar ali, ó, semanas de vida, 0. E o menos 2 desvios padrões, que é o 31,9, nesse caso, a tabela para meninos. E a partir daí, vocês vão ver ali, ó, primeira semana, segunda, terceira, quarta, e as medidas correspondentes do perímetro cefálico para cada semana dessa. Tá? Então, se, por exemplo, o bebê tem 2 meses de vida, vocês estão fazendo o pré-natal dele, e vocês vão chegar lá e medir, e ele vai estar com 34,8 de perímetro, ele está no menos 2 desvios. Se ele tinha o perímetro normal até então, é uma microcefalia adquirida. Tá? Essa tabela aqui é uma tabela que no protocolo do Ministério da Saúde fala para a gente não usar. Mas ela é uma tabela que, na prática, quem atende o bebê sabe que ela é ótima para usar, porque aquele bebê que nasce pequeno para a idade gestacional, ou que teve alguma restrição intrauterina, alguma coisa, a gente pode calcular e ver se ele está harmônico. Então, a gente põe ali o comprimento, o peso e o perímetro, e vê em qual desvio padrão o bebezinho está. Tá? Eu vou mostrar mais para frente para vocês. Então, resumindo, medir o perímetro de forma adequada, em cima da sobrancelha até a região maior da região occipital. Lembrar das coisas que alteram esse perímetro. Se a criança está com a sutura justaposta, acabou de nascer, cabecinha passou pelo canal do parto, está com a sutura justaposta, tem bossa, pode alterar a medida. Então, a gente tem que remedir depois. Usar as tabelas, aquela Intergrow, que é a última que eu mostrei para vocês, para a definição de microcefalia. Que daí a gente põe o comprimento e o peso junto. Ou usar a medida da tabela do OMS ao nascer, que é 31,5 para meninas e 31,9 para meninos. Isso é definição de caso. Chegou um bebê com vocês assim, é definição, tem que notificar. Tá? Não quer dizer que é zika, não tem nada a ver com etiologia, tem a ver com a notificação de microcefalia. Tá? Outro fator importante que eles têm falado cada vez mais, mas que não está no protocolo ainda de microcefalia do Ministério da Saúde, mas que a gente tem que começar a ficar atento, é a desproporção crânio-facial. Muitas vezes, assim, a gente atende um bebê que tu olha e fala, esse bebê tá estranho essa cabeça. E você vai lá e mede e ele não fecha os critérios para microcefalia. Então, nesses bebês que têm essa desproporção crânio-facial, a gente tem que ficar atento. Tá? Ainda não é critério de notificação, mas tem que ficar atento no desenvolvimento, tem que observar se ele está ganhando, se esse perímetro está aumentando ou se está mantendo, porque ele pode virar microcefálico e pode ter alterações neurológicas futuramente. Então, é uma criança que no acompanhamento, na puericultura, a gente tem que ficar de olho. Então, eu quis aqui descrever para vocês, eu vou mostrar 2 casinhos clínicos, na prática, como que a gente faz. Então, o primeiro casinho é um bebezinho que nasceu a termo, ele foi adequado para a idade gestacional e ele foi vigoroso. O Apgar dele foi 9,9. A idade gestacional dele foi calculada por um ultrassom de 15 semanas e é uma idade gestacional de 37 semanas e 2 dias. Ele é do sexo masculino, foi um parto vaginal sem intercorrências, nem no parto, nem no pré-natal. O peso dele foi 2,8 kg, o comprimento 48 centímetros e o perímetro cefálico 32,5. Vamos colocar no gráfico para ver como é que fica. Espero que vocês estejam conseguindo ver os pontinhos que eu marquei aí. Então, vocês podem ver que ele está todo, comprimento, peso e o perímetro cefálico no percentil 50 do gráfico. Então,
não tem problema. Ele tem mais que 31,9, ele é um menino, então qual é a medida? 31,9. Ele tem mais que 31,9 de perímetro cefálico e no gráfico da Interrow ele está todo no P50. Então, não temos dúvida, certo? Segundo casinho, um bebezinho a termo também, pequeno para a idade gestacional, baixo peso. O que é o baixo peso? Baixo peso é aquele bebê que nasce com menos de 2,5 kg. Um Apgar de 7,8, uma idade gestacional calculada por um ultrassom de 8 semanas, com 37 semanas de idade gestacional. Também menino e um parto vaginal. Ele nasceu com 2,1 kg, um comprimento de 45 centímetros e um perímetro cefálico de 30,9 centímetros. Ou seja, 1 centímetro a menos do ponto de corte de notificação de perímetro cefálico para meninos, que, lembrem, é 31,9. Vamos pôr no gráfico. Vejam, ele está todo ele, comprimento, peso e perímetro cefálico, no percentil 3. Ele é uma criança harmônica, né? Mas ele fecha todos os critérios para microcefalia. Então, sim, a gente tem que notificar esse bebezinho, tá? Essa microcefalia, a etiologia dela é o segundo passo. A primeira coisa é definir o caso. Nasceu 30,9 de perímetro cefálico. Vamos medir daqui 24 horas e vamos ver se continua baixo. Muito provavelmente vai continuar, ela aumenta depois de 24 horas de vida, mas 1 centímetro talvez não. Então a gente vai notificar essa criança, mesmo não podendo ser só uma restrição intrauterina. A gente vai notificar e vai fazer toda a investigação que o protocolo manda a gente fazer. Outros sintomas que a gente tem que ficar atento. Uma criança, como eu já falei anteriormente, com a desproporção crâniofacial. Se a criança está estranha, não sei o que é, o perímetro está bom, eu vou acompanhar essa criança mais de perto, vou ver o desenvolvimento neurológico, vou medir o perímetro cefálico dela mensalmente durante a puericultura. Uma irritabilidade, uma criança que chora demais ou tem os reflexos primitivos aumentados. Essa é outra criança que a gente tem que ficar atenta. E os espasmos, aquele sustinho que a criança tem, que às vezes a gente acha que é refluxo, que às vezes a gente acha que mamou demais, a gente pode dar várias explicações. Dentre essas, a gente tem que lembrar que pode ser o espasmo infantil, que é uma forma de epilepsia grave, que é uma emergência neurológica. Então, se essa criança apresentar esses espasmos, vale a pena encaminhar essa criança para uma avaliação especializada. Aqui a gente não pode pôr os vídeos para vocês verem. Eu sugiro vocês entrem no YouTube, tem muito videozinho de espasmo infantil, se vocês não sabem o que eu estou falando, sabe? Que vale a pena, quem acompanha a criança na atenção básica, vale a pena saber o que é isso, tá? Ver como é que é, né? Aqui eu vou falar, esses sintomas são específicos do Zika. Assim, o Zika, assim, as crianças que, né, ano passado começaram a ser notificadas, agora elas têm 8, 9 meses de vida. Então, a gente está aprendendo com essa doença ainda. Então, essas crianças podem ter coisas que a gente ainda não sabe. O que sim se sabe, pode estar associado com comprometimento ocular, muitas delas têm alteração oftalmológica, elas podem ter artrogripose, elas têm calcificações cerebrais, elas têm hidrocefalia, podem ter, né? Elas podem ter, assim, sabe aquela coisa de resfriado de repetição, tá sempre resfriada interna, pneumonia, às vezes elas estão microaspirando, e é essa a questão, tá? E assim, para a gente fazer o diagnóstico definitivo, seria o IgM. A gente ainda não faz o IgM aqui, tá? Então, só para vocês saberem que sim, existe, lá no Nordeste eles fazem, aqui a gente ainda não faz o IgM, a gente faz o PCR. E eu vou mostrar para vocês depois. Para frisar,
uma criança que nasceu normal, um perímetro cefálico normal e que no desenvolvimento, no acompanhamento da puericultura, vocês foram percebendo que ele foi caindo no gráfico. Lembra, esse gráfico que está na tela é aquele da OMS que vai colocando as semanas de vida e o perímetro cefálico. Se ele vai caindo nesse gráfico, se chega com 6 meses de vida, esse bebê não senta sozinho ou senta com dificuldade, vale a pena esse bebê ser encaminhado e ser avaliado, tá? Não necessariamente só ao nascer a microcefalia. Tem a microcefalia presente ao nascer, que é a primária, e tem a adquirida, tá? Aqui eu coloquei uma tabela para vocês, que é o que está no protocolo do Ministério da Saúde para investigação do Zika. Então, assim, o que fala o protocolo? Identificou a microcefalia ao nascer, vamos fazer todos esses exames que estão aí, tá? Inclusive, coletar 3 centímetros da placenta, sangue de cordão, sangue da mãe, sangue do bebê, para ser encaminhado para investigação. A gente teria que fazer isso ao nascer, no bebezinho assim que acabou de nascer, para poder coletar o PCR da placenta e do sangue de cordão. Se esse bebê tem uma microcefalia leve, por exemplo, o caso que eu mostrei para vocês anteriormente, provavelmente a gente vai esperar passar 24 horas para ver se ele realmente tem microcefalia. Mas igual a notificação tem que ser feita, tá? E a investigação de todas as infecções congênitas também. Então, resumindo, assim, para levar para casa mesmo. No pré-natal, quanto mais a gente cuidar dessa mãe, mais o bebê vai nascer bem. Lembrem, vocês estão na saúde básica, orientar saneamento, orientar risco de transmissão de doença sexual durante a gestação. A gente vê muita gestante que adquiriu HIV, adquiriu VDRL durante a gestação. Orienta a usar preservativo. O Zika é outro vírus que tem transmissão sexual também. Então, orienta a usar a camisinha durante a gestação. Os cuidados, aquilo que a Jamile já falou, na verdade, cuidados gerais, anemia, tireoide, a pressão. Será que esse bebê não está tendo uma restrição de crescimento intrauterino porque a mãe está com uma pressão alterada, sabe? Toxoplasmose, uma coisa básica. A gente orienta como prevenir, faz uma sorologia no primeiro trimestre, deu negativo o IgG, faz no terceiro. Segue essas mães, tudo que a gente pode fazer durante o pré-natal para essa criança nascer bem. Você lembra? São dois pacientes em um, tá? Orientação de saneamento, de prevenção de picada de inseto, orientação geral, sabe? E na dúvida, nasceu o bebê, vocês estão com dúvida, peçam ajuda. Liguem para um colega, procurem se informar, não fiquem guardando, ninguém sabe tudo, a gente está aqui para aprender e a gente pode ajudar, sabe? Então entrem em contato, procurem, peçam ajuda. Não deixem a coisa aí se enrolando. Lembra, quanto mais prevenção, melhor. Quanto mais diagnóstico precoce, melhor. Campo Herê pergunta qual é o repelente indicado para gestantes. Então, o repelente mais indicado pela maior eficácia e maior tempo de atuação, como eu falei, é a icaridina, tá? E de preferência, o que é spray. De preferência, o creme, tá? Porque tem que evitar, a grávida tem que evitar de inalar sprays. Porque o veículo que é usado para transformar o produto em spray, ele pode ser nocivo também para o feto, tá? Então, a icaridina, de preferência, o creme. Certo. A Concórdia, a Andresa, lá de Concórdia, pergunta: após diagnóstico positivo, a única ação é o tratamento precoce para amenizar as sequelas? Físio, neuro, fono, etc? Sim. Como a Jamile falou, um agravo no cérebro durante o período intrauterino não tem a gente não consegue reverter, sabe?
Mas, assim, se essa criança começa fisioterapia precoce, vai para avaliação oftalmológica, audiológica, tem todo esse segmento, esse suporte, sim, ele vai se desenvolver da melhor forma possível para ele, tá? Não tem uma cura, mas esses tratamentos de fisioterapia, fono, às vezes a gente coloca um implante coclear, se a criança não tem audição, enfim, vai fazer ele se desenvolver da melhor forma possível para a possibilidade dele, tá? Aí Tubarão pede para vocês explicarem para eles o que vem a ser microcefalia adquirida. Microcefalia adquirida é aquela que o bebê nasce com um perímetro cefálico normal. E no desenvolver dos 2 primeiros anos de vida, esse crânio vai parando de se desenvolver, vai parando de crescer. Esse cérebro lá dentro, o crânio cresce de acordo com o crescimento cerebral. Então, se esse cérebro não está crescendo, o crânio não vai crescer também. O que está causando essa microcefalia? N fatores. Pode ser uma infecção congênita, inclusive que a gente não diagnosticou previamente. Toxoplasmose, por exemplo, dependendo se foi adquirida no 3º semestre, por exemplo, pode no nascer não ter sintoma e com o desenvolvimento a gente perceber isso, tá? N fatores. A busca da etiologia é vasta, mas assim, o primeiro sinal de alarme é sim a parada de crescimento do crânio, tá? Menina com PC 31 centímetros após 24 horas. PC 31 centímetros. Depois de um aumento, o PC para 33, ela deve ter segmento? Dá pra perguntar pra eles? Quanto tempo depois desse 33? Quanto tempo de vida ela tinha no 31? Acho que é depois de um dia, depois de um mês. Tá, então no nascimento ela teve 31. É isso? E vamos aqui confirmar. Menina com PC após 24 horas, isso, 31. sim. E aí depois de um mês aumentou para 33. Tá. Então, esse é um daqueles casos que foi meio que eu coloquei ali, que é o que mais dá dúvida. Lembra, a medida pela tabela da OMS para a menina é menor ou igual a 31,5, ok? Então, ela nasceu com 31. Caracteriza a microcefalia? Sim, pelo protocolo do Ministério da Saúde de atenção à microcefalia, sim, caracteriza. Mas ela nasceu com 2,5 kg, ela foi uma pigzinha, o comprimento dela foi 46 centímetros, ela tá toda harmônica. Então, teoricamente, não é uma doença, assim, não é um zika, ela tá harmônica, mas a gente tem que notificar, tá? Por conta da epidemia do Zika vírus, surgiu esse protocolo, e esse protocolo visa notificação, tá? Não quer dizer que ela vai ter algum problema. Agora, que ela já tem 33, tem que pôr no gráfico. Tem que pôr no gráfico da OMS, com 1 mês de vida, 4 semanas, o 33. Se ela continuar no -2 desvio, sim, aí tu notifica agora. Já que passou lá do nascimento e não foi notificado, se o 33 no gráfico tiver no -2 desvio padrão para a idade dela, aí tem que notificar. E tem que pôr no gráfico. Eu realmente sugiro para vocês, essas tabelinhas da OMS, da Intergrow, imprimam e deixam no consultório, levem na bolsa. É só assim que a gente vai conseguir saber se está diante de algum agravo ou não. Porque de cabeça não tem como a gente saber, né? Florianópolis aí pergunta se as imagens verificadas nos exames de imagem no RN é possível identificar a causa infecciosa, genética? Não, pelas imagens. Assim, Dá pra ter uma ideia. Mas precisa de um exame confirmatório. Normalmente, quando tem infecção congênita, não importando a etiologia, vai ter calcificação. Isso é um sinal. Mas, assim, fechar o diagnóstico, certeza não. Não, só pelas imagens não. Concórdia, mais uma pergunta aqui.
Se na gestação é diagnosticado microcefalia e a mãe não apresenta sintomatologia para Zika, mesmo assim deve ser solicitada sorologia para Zika ou não? Se está tendo um caso de epidemia na cidade, sim. Tá. Para fins diagnósticos, né? Tá? Só para fins diagnósticos. Lembrar que o PCR só é possível ser coletado no momento do nascimento. Parto. Tá. Então, se tem um diagnóstico intrauterino de microcefalia e a gente tá num momento de transição, né? Teve o boom de infecção ano passado, agora continua chegando o caso de notificação, mas não tanto quanto ano passado. Tem que notificar e tem que coletar, sim, as coisas. Tubarão pergunta se, no caso daquela criança, né? Se ela deve ser avaliada todo mês. Sim. Sim. Desenvolvimento, perímetro cefálico, basicamente isso, desenvolvimento neurológico, perímetro cefálico e, claro, as coisas da puericultura habitual, aleitamento, sono.